cara é bom em fazer gols e marketing. Pessoal, isso é certo. Vocês comemoram gol como Gabigol? Se ele não tiver mais no time? Eu vou continuar, vai ficar marcado, tá marcado na história. Em outro time, não. Não, sou Flamengo. Ah, se estiver no Cruzeiro, você não faz mais isso aqui. Sou Flamengo, não sou Gabizete. 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 Homem, mulher, todos. É muito fã dele. Parte da torcida ainda gosta do Gabigol. Ele sempre foi ídolo, principalmente das crianças. Qual jogador do Flamengo que você mais gosta? Gabigol. Eu acho que depois do Zico do Imperador não teve outro grande atacante, grande jogador no Flamengo que representasse tanto a torcida quanto ele. Agora tem uma outra parte da torcida. O Gabriel. Acabou. Vai voltar o Pedro, tem o Bruno Henrique, temos vários atacantes bons. Os sinais são de que a relação com o clube está estremecida. Queria que ele ficasse, só que ele não é maior que o Flamengo. E ele se mostrou indisciplinado por várias vezes, colocou a camisa do Corinthians, isso não se faz. Um ídolo não faz dessa forma. Recapitulando o último episódio, Gabigol estava em alta. Segundo dele no jogo! Fazer o quê? No domingo, o Flamengo foi pentacampeão da Copa do Brasil na Arena do Galo. Enquanto os jogadores comemoravam, o Gabi esperou a chegada dos nossos microfones para fazer o anúncio. Essa foi minha última final, eu não vou ficar no Flamengo. E o título do Flamengo acabou dividindo espaço nas conversas do bar e na cobertura esportiva com a despedida do Gabigol. Eu acho que atrapalhou um pouco a comemoração. Nenhum atleta pode ser maior do que a instituição Flamengo. Na terça, a diretoria afastou o Gabriel da partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Ele precisa obedecer. Hierarquia é tudo. Mas não parou por aí. O jogador respondeu pela rede social. Publicou: por nós, pelos nossos, sempre. Subiremos a rampa do Maracanã. Obrigado, nação, e estaremos juntos na Norte. Subindo a rampa, setor norte do Maracanã, onde ficam as torcidas organizadas. Gabriel tá aqui no setor norte. Aqui na Norte ainda não. Ainda não. Estamos esperando. Gabriel passou por aqui em algum momento, eu não vi. Ainda tô procurando ele. Ele falou que ia subir a rampa com a galera. Vocês acham que aqui ele estaria em que lugar, mais ou menos? Só pra gente procurar, né? Lá. Lugar mais cheio de todos. Eu tava torcendo, esperando que ele viesse aqui pra torcer junto com a gente, não apareceu. Não apareceu até agora. Apareceu no campo, de surpresa. Com o número 10 nas costas, Gabriel observava o aquecimento dos companheiros antes da partida começar na linha lateral do campo. Enquanto isso, o Maracanã se perguntava qual será o próximo movimento do jogador. Eu amo ele, mas não tem como. Acho que já chegou a hora dele ir embora. Para o Mister, Gabriel fica, então. Fica, claro! Claro, fica! Trabalharam juntos ali, ó. O Gabriel assistiu a partida de um camarote. Ficou feliz com a marcação do pênalti. Os torcedores desanimados, porque ele não estava em campo para bater. Bateu mal, a meia altura, facilitou pro goleiro, brilha Ederson. Gabi lamentou a cobrança perdida. Enquanto isso, o André, na Norte, ainda afirmava: O Flamengo continua. O tempo do Gabriel no Flamengo acabou. Aí então propusemos um ritual de despedida. Nesse cartaz, ele deveria acrescentar a palavra não na famosa frase "Hoje tem gol do Gabigol". E a frase ficaria: "Hoje não tem gol do Gabigol". É chato fazer isso com o Gabigol. Por tudo que ele fez pela gente. Mas hoje não teve coragem. Não tem coragem. O coração falou mais alto. Não. Por tudo que ele fez pela gente, por tudo que ele fez pela nação rubro-negra. Gabriel deixou o Maracanã aos 28 minutos da segunda etapa. O tempo que ele ainda vai ficar no Flamengo é mais difícil de precisar. Gente, muito boa tarde pra você. O Gabigol não jogou e o Flamengo empatou em 0-0 com o Atlético Mineiro. E depois do jogo, o técnico Felipe Luiz falou sobre esse afastamento do jogador. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. Devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não
seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. Ainda falando de ídolo do Flamengo, o Adriano Imperador lançou a biografia dele. Seja qual fosse o ângulo, eles estavam por toda parte. Ansiosos, emocionados, devotos. Acho que todo mundo já sabe da minha vida, né? Mas enfim, contando a história direitinho, da minha carreira, como eu consegui, né, pela minha família, pelos meus pais. Ontem, Adriano retribuiu com as mãos o tanto de carinho que continua a receber. Na noite em que lançou sua biografia, o ex-atacante do Flamengo, Inter de Milão e Seleção Brasileira distribuiu abraços, sorrisos, cercado por quem sempre esteve ao lado dele, nos momentos bons e ruins. São 504 páginas onde não estão apenas os casos do Adriano jogador. A história é contada em primeira pessoa, como numa conversa. Foi a forma encontrada para que o Adriano, sempre tão avesso a falar de sua intimidade, pudesse revelar o ser humano por trás do ídolo. Adriano, meu medo maior é um mergulho profundo na vida do ex-atacante. Estão lá o menino da comunidade que virou ídolo mundial, o artilheiro que teve a carreira abreviada pela depressão e pelo abuso do álcool, e o cidadão que nunca deixou de sorrir e segue em frente sem arrependimentos. Então, peço obrigado a vocês, com muito carinho. E não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar, porque Deus, uma hora, Deus abre a porta. E quando Ele abre a porta, ninguém tira. Obrigada. A disputa pelo espaço foi intensa. Quando necessário, vai de longe. Vai de 3. E assim os acertos do Flamengo começaram a minar a confiança do Botafogo. Já deu para notar uma boa melhora no entrosamento, na forma com que a equipe está jogando. 2 dos 8 reforços do Flamengo se destacaram no clássico. Alexei, armador 1,88 m, foi preciso nos arremessos ao marcar 13 pontos. E ainda deixou 6 vezes os companheiros de time na boa para pontuar. Já o ala pivô Lucas Siverti, de 2,08 m, teve que assoprar as mãos. Estava quente depois de tantos acertos. Foi o cestinha do jogo com 21 pontos. 91-67, 24 pontos de diferença. Um placar que mostrou a força do coletivo e a eficiência das novas contratações da temporada. O Botafogo perdeu a 5ª consecutiva no NBB. E amanhã encara o Vasco em busca de uma recuperação. Já o Flamengo ganhou pela 9ª vez. E sábado vai enfrentar o Franca inspirado. Oi, pessoal, muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O elenco do Botafogo vai se reapresentar hoje à tarde, depois de 4 dias de folga. Serão 6 dias de preparação para a partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, fora de casa. A boa notícia é que o departamento médico está zerado, mas o técnico Arthur Jorge vai ter 6 desfalques nos treinos por conta das convocações para a data FIFA. Gatito Fernandes foi convocado pelo Paraguai, Bastos por Angola, Almada pela Argentina, Savarino pela Venezuela e Igor Jesus e Luiz Henrique pela nossa seleção brasileira. Tirando o Bastos, todos os outros jogadores vão atuar pelas seleções na terça-feira, véspera da partida contra o Atlético, e podem não ter condição de jogo. O técnico Arthur Jorge chegou a falar sobre isso em entrevista. Ele disse que essa programação é um absurdo. Antes da final da Libertadores, o Botafogo ainda tem 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro, sendo uma delas no estádio Newton Santos, e pode inclusive conquistar o título do Brasileirão de forma antecipada. Um abraço a todos. Abraço, Duda. Hoje tem Brasil e Venezuela ao vivo aqui na tela da Globo às 6 horas da tarde. O Carlos Gil tá lá na Venezuela e conta pra gente, Gil, a principal novidade nessa escalação é a volta do Vinícius Júnior. Boa tarde pra você. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. É sim, o Vinícius Júnior, que estava machucado na última data FIFA, volta, e o Rodrigo, que se machucou,
fica de fora, é a única diferença em relação ao time que goleou o Peru em Brasília na última rodada. Já passo a escalação completinha, é só localizar. Estamos no hotel da seleção brasileira, aqui em Maturim, na Venezuela. Os jogadores, 1 hora atrás em relação ao horário de Brasília, por isso os jogadores daqui a pouquinho vão almoçar. E os ônibus, vocês devem estar vendo no cantinho da tela aqui, já estão posicionados para levar os jogadores para o estádio Monumental, como você disse, um horário um pouquinho diferente, 6 da tarde, aqui 5 da tarde, com a temperatura alta, viu? Previsão de 32 graus na hora da partida. Ainda em Belém, onde a seleção treinou para se preparar também para as condições climáticas, o Dorival Júnior confirmou a equipe que entra em campo logo mais. Vamos ver então o Brasil que enfrenta a Venezuela com o Ederson no gol, o Wanderson na direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Abner na lateral esquerda, Bruno Guimarães, Gerson que continua como titular, o Lucas Paquetá fica como opção no banco, o Rafinha, o Savinho, Vini Júnior e Igor Jesus, camisa 9 do Botafogo, pela terceira vez titular da seleção brasileira. Seleção que vai tentar a terceira vitória seguida, isso não aconteceu nas eliminatórias ainda, vive um bom momento. A Venezuela não vive um momento tão bom assim. Há 6 partidas não vence. Porém, jogando aqui em Maturim, a seleção venezuelana ainda não perdeu. Na rodada passada empatou com a campeã do mundo, a Argentina. É o que a gente vai ver agora na reportagem, trazendo os preparativos de Brasil e Venezuela para o jogão de logo mais. Depois de dúvidas e turbulências, o Brasil é o 4º colocado nas eliminatórias, mas a vice-liderança está ao alcance. Para agarrar essa oportunidade, será preciso que o Uruguai vença a Colômbia e, antes disso, derrotar a Venezuela por uma diferença superior de gols. A questão é ganhar dos donos da casa jogando no Estádio Monumental. Ninguém conseguiu ainda. Foram 2 vitórias e 3 empates. A escolha aqui de Maturim como sede de todas as partidas se revelou um acerto, porque a Venezuela ainda está invicta como mandante e vai tentar frear a reação brasileira, confirmada pelas 2 vitórias seguidas. As atuações contra Chile, especialmente Peru, deixaram o técnico Dorival Júnior satisfeito, a ponto de repetir a escalação da goleada por 4-0 em Brasília, exceção feita à volta de Vini Júnior, que estava machucado, no lugar de Rodrigo, cortado por lesão dessa vez. As contusões de Guilherme Arana e André durante os treinos em Belém não alteraram esses planos. Eu já tinha a ideia da repetição, são jogadores de muito bom nível, jogadores que merecem todo o nosso respeito e terão as suas oportunidades. Um olhar mais atento revela a importância do bom momento vivido pelos rivais cariocas Botafogo e Flamengo. Igor Jesus vai emplacar o 3º jogo seguido como titular. E Gerson, um dos maiores destaques rubro-negros na conquista da Copa do Brasil, foi mantido no time, mesmo com o retorno de Lucas Paquetá. Igor e Gerson são os 2 únicos atuando em clubes brasileiros entre os que vão iniciar a partida de hoje. Ninguém pode ignorar o momento que o Gerson vem atravessando e já ao longo de um período considerável. Paquetá é um jogador que eu tenho muita confiança, ele sabe disso. O mesmo critério se aplica a Rafinha. Já são 12 gols na temporada, a mais artilheira dele pelo Barcelona. Herdou a camisa 10 de Rodrigo nessa data FIFA e se firmou como um jogador capaz de exercer múltiplas funções, algo valorizado pelo treinador durante o processo. E assim, Brasil e Venezuela vão medir forças para saber se a boa fase de um será mantida às custas do momento favorável do outro. Existe uma confiança muito grande por aquilo que nós estamos vendo em treinamentos e que eu espero que possamos repeti-lo em campo. Voltando a falar de Flamengo, conforme a Arrascaeta já tinha anunciado, hoje ele passou por uma cirurgia simples no joelho e volta ao time ano que vem para a pré-temporada. A gente volta já. O Flamengo amassou o Galo de novo, mas dessa vez não teve gol. Decoração com ostentação. A torcida do Flamengo não ia perder a chance de provocar o Atlético Mineiro 3 dias depois de vencer o Galo na final da Copa do Brasil. Mas o Felipe Luiz não se deixa levar pela euforia e pela acomodação, mesmo depois de levantar uma taça. Eu penso isso, que eu vou ser demitido cada vez que eu perder o jogo. Então, eu vivo em estado de alerta constantemente. E quem não está no mesmo estado de alerta que eu, provavelmente não vai jogar. Jogou um time cheio de desfalques por causa de lesões e convocações. Treinaram pouquíssimo juntos, esse time nunca tinha jogado junto. E entenderam perfeitamente tudo que eu queria. Sem contar o Gabigol, que estava no papel de torcedor depois de ser afastado pela diretoria.
O ritmo do jogo foi parecido com a final da Copa do Brasil. O Flamengo começou atacando mais, só que no quarto encontro entre os dois times na temporada, pela primeira vez, o Flamengo não conseguiu passar pelo goleiro Everson. Desde o começo, foi um Flamengo querendo mostrar uma postura. Eu criei um modelo de jogo onde o torcedor se sinta representado, que é pressionar alto, que é atacar em todo momento. O chute do ligeirinho Matheus Gonçalves foi desviado pelo Lianco e aí o baixinho Michael tentou pelo alto. E o Michael de cabeça quase conseguiu encobrir o Everson. O Flamengo seguia rondando o goleiro Everson, mas nem Bruno Henrique e nem Matheus Gonçalves tiveram sucesso. Everson de novo! Que fase do goleiro do Galo! Às vezes, em campo, tem muita disposição, mas pouca atenção. O resultado foi uma falta dura do Alexandro. O Davi Luiz merecia cartão, não? Se fosse contra, poderia até ser vermelho. Mas enfim, foi uma bola que eu não ouvi ele. Eu achei que eu estava inteiro, infelizmente peguei o Davi. Mas o Davi é forte, já passa. A falta que o Lianco fez no Wesley dentro da área não passou impune. Pênalti. Pênalti! Lianco por trás derruba o Wesley. Pênalti! Foi, aliás, o único motivo de comemoração da noite para o Felipe Luiz. O Alcaraz tinha se preparado para bater, mas aí o Davi Luiz foi lá e pegou a bola para ele. O Davi Luiz e o Alcaraz eram os dois batedores da minha lista de hoje. O Davi Luiz treina todos os dias pênalti. Mas pro azar do Davi Luiz, o Everson tava pegando tudo. Bateu Everson, a sobra, o Alcaraz perdeu! E a cobrança também não foi das melhores, vamos combinar, né? Bateu mal, a meia altura, facilitou pro goleiro. Depois, outro zagueiro, o Fabrício Bruno, que criou dificuldade pro Everson de cabeça. E com o pé direito também. Bate pro gol, espalma Everson. Que chute do Fabrício Bruno, ele tentou a gaveta direita do goleiro. Ainda teve a cabeçada do Michael no final do primeiro tempo. Espalma Everson de novo. Seguiu assim no segundo tempo, com o lançamento do Rossi, que atravessou o campo até o Matheus Gonçalves. Sem se intimidar com a marcação que foi crescendo na frente dele, enfim passou pelo Everson, mas não pela trave. Na trave! E de qualquer lugar que o Flamengo atacasse, o Everson sempre estava lá para atrapalhar. Foram 26 finalizações. Conseguimos impor o nosso ritmo, impor o volume de jogo que queríamos, sermos protagonistas do jogo e somente faltou o gol. Aos poucos, o Atlético foi tentando equilibrar as ações, se tornou mais perigoso. E aí o Rossi começou a ver os atacantes do Galo chegando mais. Paulinho, uma vez. Paulinho limpou, bateu sobre o gol. Depois outra. Ela cai no Alisson, rebote do Atlético, ele bate, rebate, sobra, grande área. Paulinho, passa a esquerda do Rossi, é tiro de meta pro Flamengo bater. E o Scarpa de longe. Vai daí, Scarpa, dominou, bateu, Rossi. Pro Atlético, há 6 jogos sem vencer, o empate é bem mais incômodo do que pro Flamengo, que tá invicto a 7. Mas isso não é suficiente para deixar o Felipe Luiz mais relaxado. Eu penso, e juro para você que eu penso que se eu não ganhar na próxima rodada, eu não vou estar aqui. Eu vou fazer de tudo para ganhar o próximo jogo. E se Deus quiser, eu vou estar daqui a 2 jogos também. Para ver e rever as reportagens, basta acessar o Globoplay, tá tudo lá. O Flamengo está em 4º lugar, a 9 pontos do líder Botafogo. E refazendo o convite, Brasil e Venezuela é hoje, ao vivo, na tela da Globo, às 6 horas da tarde. Te vejo amanhã aqui no Globo Esporte. Beijo, tchau, tchau. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.